Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a 2026, ao programa Mudança de Vida, hoje 30 anos. Oh, meu Deus, eu já disse e vou repetir. Eu tenho no meu espírito a sensação de que eu esperei por este ano uma vida toda. Uma vida toda. Eu esperei por ele. O ministério de Jesus começou aos 30 anos. E foi um processo longo, mas que quando ele apareceu, foi uma explosão. Então, eu acredito no processo, eu sei que ele é necessário. Eu disse ontem, vou repetir, pessoas que não têm um problema é que têm um problema. Porque problemas significam milagres. Sim. Quem tem um problema é um candidato para viver milagres. Então, não são os nossos problemas que nos adoentam e estressam a nossa vida, mas a falta de alinhamento, a falta de convicção naquilo que estamos ouvindo e recebendo de Deus, essa falta de planejamento. Porque quando você acredita, você passa pelo processo e você vai se alinhando cada vez mais e se ajustando. Você não vai ignorar nenhuma direção, nenhuma ordem. Você vai buscar essa consciência se o seu padrão é bíblico, ou é mundano, ou é do lugar que você foi tirado. Porque se ele é mundano, você não vai ter nada diferente do que o mundo tem. Se é ainda o padrão da sua família, é só observar a sua família, o histórico, a história de cada um, o resultado, você já sabe para onde você vai. Mas quando é bíblico, você sabe que você vai viver o sobrenatural o tempo todo. Que não há limite. Não há. A Bíblia diz que aqueles que temem a ele e obedecem, cavalgam nos altos da terra. Se tornam uma árvore com tronco daqueles com raízes profundas, com uma copa gigante, onde todos vão se aninhar ali. Vão se abrigar ali. Ou seja, se torna uma estrutura. Como a Bíblia diz, o menor vale por tantos. Um vale por 100. Olha que coisa. O menor já vale por muitos. E o maior por 1000. E Davi, que valia por 10.000? Olha a carga de unção. Olha o tamanho da unção na vida do Davi. Um homem que o seu exército, os seus valentes, disseram, você vale por 10.000. Então isso tem que impactar a nossa vida. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus e acreditar que com Deus, com a graça é mais rápido. Nós vamos fazer coisas que nunca fizemos. Sabe, quando o Senhor me confirmou Isaías 54 para 2026, eu não sei, eu não vou conseguir transmitir aqui, colocar em palavras o que aconteceu dentro de mim. Porque eu sabia que 2026 é o ano em que
completam 3 décadas de ministério Mudança de Vida. Eu sei que foi quando o Senhor começou o seu ministério, e Ele me dá Isaías 54, que começa mandando cantar, pensar grande, e termina com nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tua condenarás. Quer dizer, isso é o maior presente da nossa vida. Por isso que eu falo, eu esperei a minha vida inteira. Meu espírito contava isso. Eu, quando fiz a reunião do dia 15 de novembro, nossa reunião geral, sabe, eu já tinha visto o filme várias vezes, mas quando passou, eu já comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque o meu espírito fala o tempo todo, você esperou por este ano a sua vida toda, por este tempo a sua vida toda. E eu sei que isso é para todo aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus, tudo é possível aquele que crê. Tudo que nós temos que fazer é crer. Felizes os que não viram, mas creram. Felizes os que estão cantando antes de ver. Canta, mulher estéril. Você que não teve filho, você que está em desvantagem aos olhos de muitos, suas circunstâncias colocam você em desvantagem, mas com a minha graça, você vai ter mais filhos do que aquela que tem marido, aquela que tem vantagem, aquela que parece que está tudo certinho, parece que não tem problema. É forte demais. Por isso que você precisa alinhar a sua vida. E tem que ser agora, no início do ano. Quando o ano começa, é novinho, está cheirando a novo. Alinha a sua vida. Sabe, em nome de Jesus, quebra um padrão que nunca funcionou. Olha para dentro de você e vai rompendo com aquele padrão da estagnação, da passividade, da inércia, da oscilação, da inconstância, da preguiça. Não. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Mas todas as coisas devem ser feitas apropriadamente, de maneira ordenada e organizada. Vai colocando ordem na sua vida, em cada área da sua vida, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. O que deixa claro que a falta de paz é a falta de ordem. A falta de paz sinaliza a falta de ordem. Não são os nossos problemas que nos estressam. É a falta de ordem. Mas você nunca terá ordem aqui fora se a sua mente não estiver organizada. Deixa eu contar uma história, um testemunho para você. A minha nora, a Mariana, pergunte a ela, vou até pedir para ela, assim que tiver oportunidade, investir um tempo em dar este testemunho, que eu creio que vai assim ajudar muitas pessoas. Ela tinha um problema sério de falta de foco, inconstância, indisciplina. Dava para ver a bagunça que era a cabeça dela pelo ambiente dela. Então, as coisas dela viviam desordenadas. Ela começava uma coisa, parava na arrumação da casa. Se você olhasse, era assim, ela começava algo ali, ela parava, ia para outra coisa, largava um negócio, esquecia. Por onde ela passava, ela ia largando coisas. Você sabia que ela tinha passado por ali, tudo começado e não terminado. Ali você viu o reflexo, o resultado da mente dela.
Dava para ver ela atrapalhada com as coisas. Então as coisas se acumulavam, ela não conseguia equilibrar as coisas. Era bagunça de cá, bagunça de lá. A maneira como ela lidava com ela. Ela deixou coisas que eu dei a ela. Quantas vezes eu dei coisas, sabe, que ela deixou estragar, ela deixou vencer. Era a cabeça dela. Era uma escassez tão terrível que ela simplesmente, ela jogava fora, né? Ela dava para as pessoas aquilo que era importante, sabe? Algo de valor ali. Ela era aquela mentalidade do eu não mereço. Então, sem ela perceber, ela não tinha consciência, ela estava numa programação. Então, ela simplesmente ia dando as coisas. Ela deixava estragar. Ela deixava perder. Ela ia sair. Quando ela saía, parece que ela colocava o que estava pior nela. Então, eu me lembro quando a Maria nasceu, que ela foi ficar comigo. Teve um dia que eu voltei, eu cheguei. Quando eu olhei assim, eu não reconheci a minha casa. Tinha tudo, era toalha, era pano pra cá, era roupa, era um negócio, era tudo fora do lugar. Então, eu fui ensinando, Mariana, você entra, você tem que se forçar. Você entra no banheiro, enquanto você não termina tudo, você viu, terminou, fecha a porta. O quarto. Enquanto você não terminar tudo, você começou no armário, você vai até acabar. Começou nas gavetas, até terminar. Terminou o quarto, fecha a porta. Terminei, eu não saio dele até terminar. E foi um processo. Um processo que não foi curto, não. Não foi mesmo. E à medida que ela foi rompendo com aquela programação, com aquele padrão, que ela foi equilibrando a mente dela, que era uma bagunça. Eu fui vendo as coisas ordenadas, a aparência dela, as meninas. Ela simplesmente não via, por exemplo, uma roupa amarrotada. De eu falar, minha filha, não, você tá amarrotada, não, isso aí tá feio. As meninas estão com a camisetinha amarrotada. Não, ela não via. Ela não via. A mente dela era totalmente, assim, bagunçada. A Iana, vou pedir para elas, na verdade, elas têm que dar esse testemunho mais vezes. A Iana não era diferente. A Iana ainda tinha um problema pior. A Iana jogava as coisas fora. Estou falando sério. Um dos problemas que ela teve no casamento no início é que ela simplesmente ia pegando as coisas e ia jogando fora. E aí o Anderson ia procurar, não estava lá. Aonde tá? Eu joguei fora. Ela jogava as coisas fora. Aí ela começou a fazer a mesma coisa com as minhas coisas. Estou falando para você. Não foi brincadeira. E dava para ver onde a Iana também tinha passado. Ia ficando. Era um balde que ficou aqui, um pano que ficou ali, é um produto que ficou ali. Então tinha que colocar ordem. Ordem. Entendeu? E tudo começa o quê? Na mente. Então eu via elas estressadas, mas era por conta da desordem. E uma mente desordenada, bagunçada, é uma vida bagunçada. Você não tem paz. Não são os nossos problemas que nos estressam e adoentam. É a desordem da nossa vida. Viver sempre atrasado, com coisas bagunçadas, num ambiente bagunçado. É claro que elas estressavam. Assim, cestos de roupas
sujas acumuladas, mais outros para passar. Uma casa acumulada, um monte de coisas acumuladas. Você vai acumulando funções, você vai acumulando situações ali que não foram feitas, ajustadas, compromissos. Você vai adiando, vai deixando para depois. Você vai se adoentando. A bagunça adoenta as pessoas. Não. Em nome de Jesus, pega a palavra. Olha aqui, ó. Nunca falte o zelo a vocês. Outra escritura, olha que escritura maravilhosa. Tudo o que fizerem, a Bíblia não exagera. Tudo é tudo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando você tem a perspectiva do reino, é impressionante. Quando você tem a perspectiva certa, eu quero honrar o meu Senhor, quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. É óbvio que se você olhar e ver uma pia lotada de louças, você vai se estressar. Você olhar e ver um monte de compromissos que você foi adiando e agora acumulou, você vai estressar. É óbvio que se você é igual as crianças, se elas deixam acumular as tarefas, você vê elas estressadas. Então, é a desordem que estressam as pessoas, porque Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, porque a ordem traz paz. A ordem traz equilíbrio. Entra numa casa limpinha, arrumadinha, cheirosa, abre um guarda-roupa com tudo no lugar, dividido por cores, tudo organizado. Entra num banheiro que tudo tá arrumadinho, limpinho. Dá uma sensação de bem-estar. Entra num carro sujo e entra num carro limpinho, cheiroso. Ele pode ser o carro mais simplesinho. Você tem uma sensação de bem-estar, uma casa cheirosa, não é? Bom, meu Deus, pergunte a quem vive comigo, né? Eu tenho uma questão com cheiro. Eu quero casa cheirosa, eu quero as crianças cheirosas. Meus bebês eram conhecidos por serem as crianças mais cheirosas. Não é uma delícia quando você pega um bebezinho que está cheirando aquele cheirinho de bebê? É uma delícia. É uma delícia quando você entra num ambiente de ordem, bonito. Você entra num escritório onde está tudo num lugar organizado, cheiroso. Dá uma sensação até... Você trabalha melhor. Você tem mais energia para trabalhar. Quando você olha para você e vê, sabe, aquilo que agrada, porque você está pagando um preço, porque a ordem exige, a desordem é só deixar, mas a ordem, ela exige. Mas que preço você quer pagar? O preço de viver estressado, atrasado, correndo, num ambiente desordenado. É um preço. Ou o preço de fazer com planejamento, com antecedência, investir tempo na organização da vida. Colocar as coisas em ordem, porque o seu ambiente conta como é sua cabeça. Porque, preste atenção,
Às vezes parece que é pequeno, mas pequeno não significa insignificante. Às vezes aquilo que você trata como pequeno. Eu me lembro um dia que a Mariana pediu para usar a minha secadora. A hora que eu olho, eu nunca tinha visto daquele jeito. Era um trem em cima de qualquer jeito, embaixo, desordenado. Eu chamei ela e falei, filha, olha isso aqui. Mas ela não via. Eu falei, filha, coloca tudo direitinho. Eu vou colocar a roupa para secar, é tudo no cabide, arrumadinho, sabe, coisa por coisa, nada lá embaixo, tudo. E fui mostrando para ela. Eu falei, por que, filha, que isso é sério? Porque mostra a sua cabeça e você está ensinando um padrão para as meninas. Elas vão se acostumando e vão achar que é isso. Você não pode viver num ambiente bagunçado porque você passa um padrão para os filhos. A mesma coisa. Teve um dia que eu entrei no quarto dos meninos e eu falei, que é isso? Ainda brinquei, falei, isso é um pardieiro, eu quero isso arrumado, vocês não vão se acostumar com isso desordenado. Pode arrumar, daqui 10 minutos eu volto para ver esse quarto arrumado. Eu não vou aceitar que vocês se acostumem, levantar a cama bagunçada, sapato para lá, não aceito isso. Então, isso agora estou falando dos meus netos mesmo, porque dos meus filhos era assim comum, eu não tive muito problema com isso, mas com o Fer, meu pai, foi uma batalha. Fer, eu não vou aceitar essa desordem, porque eu sei que isso é um padrão baixo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, planejamento, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Não é triste quando você vê pessoas que vão no impulso, sem planejamento e depois fracassam, não concluem nada, viram objeto de zombaria, porque para tudo tem que ter planejamento. Várias vezes eu vi acontecer com Ância e Ana. Eles iam ao mercado, voltavam brigados. Por quê? Porque chegava lá, ela não tinha levado a lista, e aí ela não lembrava do que precisava. E eu passei a dizer, minha filha, faz a lista, planejamento, tá vendo? Estresse, desnecessário, que basta você parar e planejar. Vamos, faça uma risca no chão e decida que em 2026... você vai viver uma vida ordenada, organizada, com planejamento, que você vai fazer aquilo que a palavra diz que funciona, porque você quer uma grande vida. Vamos, faça o seu painel dos sonhos. Entra no seu programa de leitura da Bíblia. Vamos, faça aquilo que vai elevar você e a sua casa. Em nome de Jesus, o ano carrega uma carga, uma unção, uma promessa extraordinária. A unção é muito forte. Tudo que nós temos que fazer é cooperar. Coopere e viva a glória de Deus como nunca. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos.
dia 25 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2026 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça com todas as suas forças e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Feliz 2026! Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço, Senhor, que esta palavra tenha entrado, iluminado, dado a ela a visão, o discernimento, a clareza, a consciência, porque a consciência nos faz ver e quando vemos, agimos, mudamos. Que ela, Senhor, tome consciência. Eu era cego, mas agora eu vejo. Põe luz nessas trevas para que ela aproveite ao máximo esta promessa incrível e viva o melhor ano da vida dela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse, Senhor, desse discernimento, desse batismo de visão e de consciência. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância e excelência na vida destes fiéis e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha levado o teu povo a estes ajustes, alinhamentos, a colocar ordem, a ver o que estava oculto. Ah, Deus, o Senhor está colocando luz no inicinho do ano. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos e hoje, você sabe, temos os nossos clamores, um dia de atendimento. Todos os dias estamos aqui para te ajudar. Venha, esteja entre nós. Feliz Ano Novo. Feliz 2026, que chega com som alegre. Conta com a gente e se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.